Você sabia que a criança que recebeu um diagnóstico de câncer pode sim ter direito à isenção do imposto de renda? É isso que eu vou te contar nesse vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Câncer Direitos. Se você ainda não me conhece, eu sou Natália Scalabrine, advogada e paciente oncológica. Nesse vídeo de hoje eu vou te contar se as crianças que receberam diagnóstico de câncer podem ficar isentas do pagamento do imposto de renda. Essa que é uma contribuição da nossa equipe aqui da Câncer Direitos para que a gente consiga colaborar e enriquecer ainda mais o Setembro Dourado, no mês em que a gente discute a conscientização do câncer infanto-juvenil. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse direito, a gente precisa voltar lá na origem do imposto de renda e entender que sim, esse é um imposto que incide sobre vários rendimentos que nós temos. Então, se nós recebermos aluguéis, essa renda será sim tributada com imposto de renda. Se nós recebermos salários, será tributada com imposto de renda. Se nós recebermos aposentadorias, se nós recebermos pensões, benefícios previdenciários, investimentos, rendimentos de aplicações financeiras, todos esses rendimentos que nós recebermos serão sim tributados com o imposto de renda. Aqui vale te dizer que essa tributação vai acontecer independente de sermos nós quem estamos recebendo esse rendimento, pessoas maiores de idade e em atividade laborativa ou não, ou ainda se o beneficiário dessa renda seja uma criança. Não importa aqui a idade do recebedor dessas rendas, importa sim qual é a natureza deste recebimento. Por que isso é importante? Porque a lei contemplou com isenção quem cumpram dois requisitos. O primeiro deles é que tenha uma das doenças graves previstas pela lei, e que a gente já sabe que sim, o câncer é uma dessas doenças graves. E o segundo requisito é que tenha rendimentos que sejam caracterizados como aposentadoria ou pensão. E aqui eu quero chamar a sua atenção para desmistificar aquela ideia de que nós precisamos estar aposentados para ter direito à isenção do imposto de renda. Essa é uma afirmativa totalmente falsa e que distancia você de ter acesso aos seus direitos. Nós já temos vários vídeos aqui com uma playlist específica de imposto de renda que pode te esclarecer ainda mais essa concepção falsa que se criou em relação à isenção do imposto de renda. E eu quero reforçar ainda mais que essa ideia é falsa, te convidando a pensar lá na origem das rendas que são possíveis de serem isentadas. Lembra quando eu disse que poderiam ficar isentos, de acordo com a lei, os nossos rendimentos a título de aposentadoria ou pensão? Essa pensão aqui é a pensão por morte. Então, veja aqui como é possível uma criança receber pensão por morte em razão do óbito de algum dos seus pais e ter essa renda isenta do pagamento do imposto de renda. E agora eu quero reforçar ainda mais essa ideia de que não é necessário estar aposentado para ter acesso à isenção do imposto de renda. Veja bem, é possível que uma criança receba pensão por morte em razão do falecimento de algum dos seus pais. Nesse caso, essa criança vai sim ter um rendimento, não importando se ela está em idade para exercer uma atividade laboral ou não. Ainda na qualidade de criança, ela tem esse rendimento. E, de acordo com a lei, este rendimento, que é a pensão por morte,
está sim isento do pagamento do imposto de renda, desde que aquele beneficiário, a pessoa que está recebendo aquela renda, tenha uma das doenças graves elencadas pela lei. Veja então como cai por terra aquela ideia da necessidade de estar aposentado para ter acesso à isenção do imposto de renda. Essa não é uma verdade. E é importante ressaltar que a lei que prevê a isenção do imposto de renda somente permite a isenção sobre duas modalidades de rendimentos que nós podemos ter, que é a aposentadoria e também a pensão. Isso significa que aquela criança que a gente exemplificou anteriormente, que receba pensão por morte em razão do falecimento de algum dos seus pais, ela pode também ter recebido, no momento do falecimento, algum imóvel de que os seus pais eram titulares. Então, ela recebeu a título de herança. E aquele imóvel pode gerar frutos também, a título de aluguéis. Então, aquela criança pode receber aluguéis e pode receber a pensão por morte. Nesse caso, não serão todas as rendas que estarão isentas do imposto de renda, mas apenas a renda que seja relativa à pensão por morte. Todas as demais rendas não ficarão isentas, ainda que o beneficiário tenha conseguido garantir a isenção para aquela outra renda especificada de acordo com a lei. É importante fazer essa diferenciação sobre a natureza dos rendimentos que nós temos, porque essa é a exigência legal e não o fato de estar ou não em atividade laborativa, ou estar ou não inativo, ou seja, aposentado. Esse não é um requisito trazido pela lei e é uma interpretação totalmente equivocada que as pessoas fazem em relação a esse direito da isenção. Agora que você já entendeu que sim, as crianças que serão diagnosticadas com câncer também podem ter acesso à isenção do imposto de renda, você pode estar preocupado pensando que, poxa vida, eu nunca fiz a declaração de imposto de renda do meu filho e eu nunca recolhi esses impostos. E aqui eu quero te deixar um pouco mais confortável no sentido de que, como esse rendimento que a criança está recebendo é a pensão por morte, ela já é paga pelos institutos de previdência e já é da responsabilidade do próprio instituto realizar o pagamento com a dedução do imposto de renda. Então, sim, ainda que você não tenha percebido, você já está pagando o imposto de renda, porque o seu benefício está sendo depositado com valor menor, justamente para já deduzir esse imposto de renda. É justamente para vocês que estão enquadrados nessa situação que esse vídeo vai auxiliar. Porque, além da restituição de todo aquele período, ainda será possível solicitar a isenção sobre os novos rendimentos, desde que seja a título de pensão por morte, no caso das crianças que sejam pacientes oncológicas. Você nem tem ideia se está ou não pagando o imposto de renda do seu filho. Acessa o extrato do benefício que você vai verificar se já houve a dedução e mais, você vai conseguir identificar qual o valor que estava sendo deduzido. E aí você faz a conta de quando foi o diagnóstico e quantos meses vocês poderiam ter ficado isentos deste pagamento. Se você quiser conhecer um pouco mais de como solicitar essa isenção, essa restituição e ser guiado nesse caminho, eu vou deixar aqui embaixo um link para que você tenha acesso ao nosso treinamento criado especificamente para auxiliar os pacientes oncológicos a alcançarem a isenção do seu imposto de renda. Hoje eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima!